Agora, Ronaldo Serápicos, em relação aos episódios que se desdobraram ontem em duas frentes, né? Numa delas, os três comandantes das armas, eles reagiram com uma ideia de pedir demissão coletivamente ao presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro se antecipou a esse pedido de demissão e substituiu os três, demitiu os três. O movimento deles era de solidariedade ao ministro da Defesa, que tinha sido exonerado um dia antes pelo presidente Jair Bolsonaro, Fernando de Azevedo e Silva. E a demissão do Fernando Azevedo, me parece, ela se dá a partir de uma entrevista que o responsável pelos recursos humanos do Exército dá no domingo no Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, sobre o enfrentamento da Covid no Exército. Ele mostra como um exemplo de sucesso, ele compara o índice de letalidade entre as 700 mil pessoas, militares da ativa, militares da reserva e familiares, que foram abrangidos, né, estavam nesse enfrentamento pelo Exército da Covid, o índice de letalidade 0,13%, e o índice brasileiro 2,5%, ou seja, 20 vezes menor, né, o índice no Exército. Ele mostra um sucesso e aí ele fala quais foram os componentes desse enfrentamento e é tudo o contrário do receituário do Jair Bolsonaro, do que o Jair Bolsonaro defende. Eu tenho a impressão que a partir dessa entrevista ele pediu a cabeça do chefe, do Pujol, Edson Pujol, general que chefia o Exército, e daí acabou tirando o ministro da Defesa e ocorreu esse episódio todo. Do outro lado, o deputado Major Vitor Hugo, que é o líder do PSL na Câmara, tentou uma emenda, um projeto que desse à Presidência da República o poder de acionar a mobilização nacional para enfrentamento da pandemia. Na Constituição, a mobilização nacional, que permite dar poderes extraordinários ao presidente da República, ela só pode ser acionada diante de uma agressão estrangeira. O Pavão, a gente conversava antes, ele vê uma coordenação nesses dois movimentos. Você vê essa coordenação também, Ronaldo Serápicos? Bom, Paulo, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, a participação do Exército no governo e os resultados que o Exército obtém. O presidente sempre agiu dessa forma. Quando alguém fala alguma coisa que o desagrada, ele põe na rua. Nós já tivemos o caso de diretor de empresa estatal, presidente do Banco do Brasil, ministro, assessores de escalão intermediário. Falou alguma coisa que ele não gostou, está na rua. Então, é o estilo dele, é o jeito dele. Quer saber se o cara tem competência, se não tem, se estava certo. Falou um discurso diferente do dele e põe na rua. O único que de vez em quando discorda dele e que se mantém firme é o ministro Guedes, porque eu acho que ele não tem nenhuma alternativa. Mas o presidente ele comete um erro com relação ao gabinete militar de achar que o Exército hoje tem uma só voz, uma só opinião, um só comando político. O Exército é sim uma corporação que respeita muito a hierarquia, você vê isso em todos os atos dos seus integrantes, eles têm um respeito pela hierarquia, eles evitam o conflito interno, mas hoje eles estão integrados à democracia, ou seja, cada general tem a sua opinião, tem a sua visão de mundo, discorda de algumas posturas do governo e eventualmente discorda até de posturas do Exército e das Forças Armadas. Então não dá mais para você falar que o Exército é uma coisa única quando está na política. Talvez seja numa situação de emergência, uma guerra, ou nas atividades exclusivas das Forças Armadas. Aí a necessidade de todo mundo falar a mesma língua. Mas quando eles estão participando do governo do país, o indivíduo também tem um peso. Ele não é só um general, ele não é só uma patente. Ele tem lá a sua bagagem pessoal, a sua experiência, a sua capacidade. Isso serve para o bem e para o mal. Você vê que se a eficiência do Exército fosse uma coisa infalível, o último ministro da Saúde teria resolvido o problema da pandemia, né? O Exército, eventualmente, fala dos seus resultados positivos, com organização, com disciplina, dentro das próprias Forças Armadas, no combate à pandemia, mas você vê que o ministro militar não conseguiu desempenhar essa mesma função
quando você trata do país inteiro. Então não dá para você dizer que Forças Armadas hoje sejam um bloco fechado, hermético dentro do governo. Mas a impressão que eu tenho, Paulo, é que é isso que o presidente tenta mostrar. O tempo todo ele tenta mostrar que o Exército, instituição, faz parte do seu governo, e não esses generais isoladamente. Ele quer ter o bloco, ele quer mostrar para os seus opositores, e ele vive falando isso, né? Não estica a corda, ele usa muito esse termo, estão esticando a corda. Quer dizer, toda vez que ele acha que está sendo criticado demais, está sendo acuado demais, ele acena com o apoio do Exército. Para mim, o Exército não se sujeita a esse tipo de insubordinação, não se sujeita a esse tipo de menosprezo em termos de participação na democracia brasileira, quer dizer, achar que é um mero peão na mão de um governante seria realmente menosprezar a importância das Forças Armadas nesse momento. Então, eu acho que esses são os elementos que o presidente não leva em consideração. Ele quer muito o Exército, mas não quer ouvir a opinião dos seus integrantes. E com relação a essa última tentativa aí de aumentar os poderes do presidente, chegar perto aí do que se instalaria numa situação de guerra, porque tanto o estado de sítio quanto as medidas emergenciais são situações em que o país está sendo agredido por uma força externa, né? O leia-se guerra, que não é o caso que está acontecendo. Eu acho sim que o presidente tem que ter poderes para se mobilizar contra a pandemia, mas não para fazer esse tipo de coisa. Foi uma tentativa de parlamentares muito próximos a ele, e eu aí nesse ponto, viu, Marcelo Pavão, eu tenho as minhas dúvidas se a instituição falou mais alto em termos de democracia. Para mim, os interesses pessoais dos deputados que querem apoiar o presidente, mas não querem que ele tenha muito poder, é que falaram mais alto e impediram que esse projeto avançasse. Muito mais do que o interesse na democracia, eu vejo esses políticos interessados em manter o poder do Congresso Nacional. Você sabe que o Congresso Nacional vem mandando no Brasil há muitos anos, né? E o Centrão, que é o novo aliado do presidente, não quer que isso mude.